Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, o capítulo 2. Nós estamos, durante esse mês, focando a família e estamos convocando a igreja para orar, para jejuar em favor da sua casa, em favor dos seus. Vamos vigiar a família com as nossas orações. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versículos 1 ao 12. Todos são bem-vindos à terceira igreja. Sintam-se bem em nosso meio, Deus abençoe. Conosco, os assessores do vereador PC, Deus abençoe, que estão conosco essa noite, Deus abençoe os irmãos. Marcos, capítulo 2. Geraldo pediu para a igreja ficar atenta, porque logo vamos apresentar o tema do acampamento, os valores do acampamento do ano que vem. Esteja em oração pelo nosso acampamento. A comissão já está trabalhando. Logo vai apresentar o tema, as propostas, o preletor à igreja. Esteja aí clamando ao Senhor em oração. Marcos, capítulo 2, 1 ao 12. Nós vamos ler de maneira alternada a palavra de Deus. Leitura alternada. Abra sua Bíblia. Não feche mais. Abra o aplicativo. Feche as janelas todas que estão aí entreabertas do aplicativo. Leitura alternada. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos ler juntos mais uma vez, uma só voz, o verso 1, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu e ele estava em casa. Vamos orar, meus irmãos. Falar com Deus numa oração. Nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças por esse encontro solene, encontro festivo, ó Deus, pela sua igreja, ó Deus, que encontra neste momento espalhada pela face da terra, esteja sustentando o seu povo, essa família abençoada, comprada, lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus por esse tempo, Pai, por este momento, por essa ocasião, pelo conforto do templo, Senhor, pela palavra lida, pelos cânticos cantados, as orações, Senhor, tudo possa ser para a glória do Senhor, para a edificação da sua igreja.
Continue, ó Deus, abrindo o nosso coração e falando de maneira particular, ó Deus, a cada alma. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Meus irmãos, William Barclay, exegeta, teólogo, ele comentando as características do Evangelho de Marcos, ele diz que o Evangelho de Marcos é o mais próximo que jamais conseguiremos chegar de um relato original da vida de Jesus. Seu propósito foi dar uma imagem de Jesus tal qual ele era. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. Marcos, diz Barclay, nunca esqueceu o aspecto divino de Jesus. Começa seu evangelho com a declaração de fé. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele, Marcos, não deixa lugar a dúvidas com respeito ao que acreditava que era Jesus. Ele continua falando sobre Marcos. Ao mesmo tempo, não há evangelho que nos apresente uma imagem tão humana de Jesus Cristo. De fato, a imagem deste em Marcos é tão humana que às vezes os outros evangelistas a modificam, como se temesse dizer o que Marcos havia dito. Para Marcos, Jesus, ele é simplesmente o filho do carpinteiro ou o carpinteiro. E Marcos, ele começa a história de Jesus desde muito atrás. A história de Jesus, para Marcos, não começa com o seu nascimento na terra, nem sequer começa com a aparição no deserto de João Batista, mas começou com sonhos dos profetas, muitíssimo tempo atrás. Isso equivale a dizer que começou faz muito tempo, na mente de Deus, diz Barclay sobre o Evangelho de Marcos. Meus irmãos, o texto que nós lemos, capítulo 2, Jesus Cristo, ele retorna para Galileia. Ele não começou o seu ministério em Jerusalém. Ele começou, na verdade, na Galileia. E ele passou a maior parte do seu ministério, não na Judéia, nem em Samaria. Ele passou a maior parte do seu ministério na Galileia. Galileia era nordeste da Palestina. Galileia, comparada a Jerusalém, a Judéia, não era muito importante em termos de religiosidade naqueles dias. E ela era chamada Galileia dos Gentios. E não era um elogio, era algo pejorativo. Galileia dos Gentios. E quando o Senhor era chamado de o Galileu, não era um elogio, era uma ironia e era uma crítica. Mas Jesus passou mais tempo na Galileia dos Gentios. E aqui ele retorna para Galileia. O reverendo Elias Dantas, ele ressalta que todos os 12 apóstolos iniciais, não incluindo o apóstolo Paulo, que só seria adicionado anos depois, eles eram galileus. E foi para eles, futuros pilares da igreja, que Jesus Cristo ensinou os princípios, tem garantido a expansão e a vitalidade da igreja cristã. É o que nos fala Elias Dantas. E no texto lido, Jesus estava em casa, estava em Cafarnaum. Ele havia completado sua excursão pelas sinagogas. Ele, por onde passava nas sinagogas, ele ensinava a palavra. Então, ele volta para Cafarnaum. E Jesus, ele amava estar em Cafarnaum. Ele fez de Cafarnaum o seu quartel-general. E como ele voltou para Cafarnaum, depois das andanças pelas sinagogas, circulou imediatamente a notícia da sua volta. Ele estava em casa. Então, irmãos,
a casa ficou cheia, a casa ficou repleta de pessoas. E nas casas mais humildes, como deve ter sido aquela casa, não havia vestíbulo ou alpendre. A porta, segundo os estudiosos, dava diretamente para a rua, de maneira que em um momento a casa estava cheia de gente e até cobria parte da rua. E o texto diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu, ele estava em casa. Essa expressão me encheu o coração. Estamos no mês de maio, celebramos a família, celebramos o lar, e Jesus estava na sua casa. Alguns dizem que era a casa de Pedro, a casa de um discípulo, não importa. O fato é que Jesus se sentia em casa na Galileia, sentia-se em casa em Cafarnaum, sentia-se em casa na casa de Pedro. E a pergunta para nós nessa noite é: em nossa casa, Jesus se sente em casa na nossa casa? Quando nós lemos a palavra, a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que Ele deseja sentir-se em casa em nossa casa. Ele deseja sentir-se em casa no nosso lar. Ele deseja sentir-se em casa comigo, com você, e também em mim, e também em você. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, verso 9, parte B: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós temos o Espírito de Cristo, nós somos casa de Jesus, templo de Jesus. A pergunta então é: ele se sente em casa na minha vida? No meu lar, à roda da mesa, com os meus filhos, na sala, Jesus de Nazaré se sente em casa como se sentia em Cafarnaum, na Galileia, ou na casa de Pedro? É a pergunta que nós queremos deixar nesse início de conversa com os irmãos. O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, é Deus em nós, é Cristo em nós, e nós somos templos do Espírito Santo. Paulo fala aos Romanos: todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E eu volto à pergunta: Jesus se sente em casa em você, na sua vida? Ele se sente em casa, e com você ele se sente em casa? A presença dele, pelo Espírito Santo, incomoda você, constrange você? Ele se sente em casa no seu lar? Ele se sente em casa na sua família? Ou há coisas lá que entristecem o seu espírito e ele se constrange e não se sente tão em casa? A Bíblia fala que o Espírito de Cristo, ele habita em nosso coração. Ele habita em nosso coração. E a pergunta é: ele se sente bem na sua casa, na sua família? Ele se sente bem na sua igreja? Na verdade, a igreja é sua ou a igreja é dele? Muitos vivem como se a igreja pertencesse à própria pessoa. Ele se sente em casa na sua igreja? Eu me lembro que ele escrevendo, Mateus escrevendo, o Senhor, quando fala a Pedro, ele fala assim: sobre essa pedra, essa confissão, o Senhor fala assim: edificarei a minha igreja. Quer você queira ou não, a igreja não é sua, a igreja é dele, pertence a ele. Edificarei a minha igreja. Muitas pessoas se comportam como se fossem donos da igreja, mas não, a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz o trecho que Jesus, em sua casa, ele anunciava a palavra, ele pregava o evangelho do reino, o evangelho do reino dos céus. E diz o versículo 2, meus irmãos, que muitos afluíram para ali, ficaram sabendo que ele estava em casa, e muitos foram para ali. E diz o versículo 2, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, não tinha mais como entrar, a casa estava repleta. Na calçada, na porta, se tivesse uma calçada, a casa estava repleta, não tinha mais como entrar, não cabia mais ninguém. A casa estava cheia. E Jesus anunciava, ensinava as palavras do rei. E todos ouviam Jesus avidamente. Queriam aproveitar de Jesus, da palavra de Jesus, no espírito de Maria e não de Marta. E é interessante, irmãos, que no capítulo 1 do Evangelho,
nós vemos Jesus curando. Ele está curando, no capítulo 1, o endemoniado. Ele cura também no capítulo 1 a sogra de Pedro. Ele faz outras curas, inclusive uma enfermidade que era considerada na época incurável. Ele cura o leproso lá de Cafarnaum, e a cura do leproso é atestada, ele manda ser atestada pelos sacerdotes, era a exigência da lei. Então a cena é maravilhosa. Quando eu li esse texto, esse primeiro versículo, ele em casa, eu fiquei imaginando, Jesus é caseiro, é família. Ele gostava também de estar em casa. Fiquei imaginando a cena, uma santa imaginação. E pensando na cena, me veio à memória um hino sacro, bastante antigo. O hino, eu não vou cantar, a Beth achou que eu ia cantar, ficou até constrangida, eu não vou cantar. Mas o hino diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Imaginou você naquela casa, assentado ou em pé, ouvindo Jesus Cristo falar, e sentir um cheiro de café quente lá na cozinha, enquanto ele falava? Que bênção! Esse hino veio no meu coração. Como eu queria esse privilégio de ver o seu rosto e sentir sua. Meus irmãos, diz Mateus, Jesus percorria todas as cidades. Ele percorria todos os povoados. E percorrendo as cidades, percorrendo os povoados, diz o texto, ensinando nas sinagogas, pregando a palavra, o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Pregar, ensinar, curar, evangelização, educação, ação social, era o programa de ministério de Jesus Cristo. E se a igreja, meus irmãos, quiser ser igreja de Cristo e não de homens, ela deve seguir o mesmo programa: evangelizar, educar e ação social. O Senhor percorria as cidades, as vielas, as praças, as casas, ensinando, pregando e curando, alimentando, cuidando das pessoas. Ele pregou o evangelho do reino de Deus entre os homens, reino dos céus na terra. Então o texto nos fala que isso assustou os escribas, que estavam também na casa. Uma comitiva de escribas que perseguia Jesus. Entravam sorrateiramente na casa, esse estilo de Jesus, então. Isso perturbou os fariseus, escribas e os fariseus. E naquela época, a maneira de ser de Jesus assustou os fariseus. E hoje, da mesma forma, a maneira de Jesus se comportar, pregar e ensinar através da igreja, assusta os fariseus modernos. Eles não querem o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles querem controlar a igreja. Os escribas, diz o texto, enquanto o Senhor estava ali ensinando, enquanto abordou aquele homem, os escribas arrazoavam no próprio coração. Estavam ali na casa de Jesus, ouvindo o ensino de Jesus, mas com o coração vingativo, arrazoando, criticando. A palavra não entrava na cabeça, no coração deles, na alma. Estavam ali, enquanto Cristo pregava e ministrava, arrazoando no próprio coração, criticando. Irmãos, eles estavam ali sentados, eram espectadores críticos. Aliás, se você for observar bem, os espectadores, eles são críticos. Quem só se assenta para assistir é crítico demais. Quando eu não me envolvo, eu passo a adquirir uma postura de crítico. Estavam ali, a casa cheia de gente, o Senhor ali ministrando, e tinha uns sujeitos assentados, calados, criticando. Todas as pessoas que se propõem ficar simplesmente na expectação são críticos. E traz essa razão, arrazoava no seu coração, no próprio coração. Eu fiquei pensando no texto, na casa de Jesus, e ele não tinha paz. E o trecho, meus irmãos, é muito claro.
E para nós hoje é o seguinte: crente que faz não tem tempo para criticar, está ocupado demais com a obra de Deus, tem mais o que fazer. Mas crente que não faz é um fariseu, inveterado, que fica razoando no coração, criticando os ministérios, as pessoas, o louvor. Não faz. Todo desenvolvido, o fogo descendo, a palavra sendo ministrada, o homem sendo curado, e os que estavam na expectação ali, arrazoando no coração, criticando o Senhor Jesus Cristo. Já imaginou? Coisa tremenda. O crente que faz não tem tempo para isso, não. Está envolvido na obra, tem mais o que fazer. É um perigo, meus irmãos, ficar de fora. Tem muita gente numa situação perigosa, porque não sai da expectação, fica só de fora, está sentado observando de longe. Uma situação perigosíssima, é dar lugar para Satanás. Como é o caso aqui do texto que nós estamos vendo. Uma cena tão linda e de repente, lá dentro da casa do Senhor, é um perigo ficar de fora. É um perigo ficar sentado de longe para ver melhor e para poder criticar. Se você tem essa postura, sai daí. O mais rápido possível. Os escribas, se você for observar bem, capítulo 2, mais adiante, eles reclamam o tempo todo. Mais adiante, eles reclamam porque Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no dia de sábado. Estão reclamando. Reclamava o tempo todo, diz aqui o trecho sagrado. Né? Por que faz os seus discípulos o que não é permitido fazer aos sábados? E quando você segue mais Marcos, capítulo 3, versículo 6, os fariseus novamente conspiravam com os herodianos para tirar a vida de Jesus. Sempre quando um se faz, dá lugar para o inimigo. Se você for observar, Marcos vai pontuando na sequência a oposição a Jesus de gente que só estava como espectadores. Então começa assim. Primeiro, só espectadores. Não arranjam nada para fazer. São espectadores. Arranjam nada para fazer. Então dão lugar às críticas. E o coração fica distante do céu e se aproxima do inferno. Aí passam a razoar no coração. Como se Deus não estivesse vendo. Eles não falaram nada. Era só no coração, mas Jesus estava ali. Fez uma leitura. Não verbalizaram nada. O texto fala que o Senhor viu o que estava dentro do coração dele. E o Senhor então falou com ele. Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. O texto nos fala sobre isso, né? Então olha que interessante, nada de interessante nisso, né? Só espectadores dão lugar à crítica, razoavam no coração, depois vem palavras duras, depois vem um semblante endurecido, e depois vem a vontade de matar, de eliminar, e mata o irmão no coração. Começou lá, não cuidou, passa a ser um assassino. Matou o irmão no coração. Riscou o irmão da sua gêmea. Dando sequência do texto, meus irmãos. Então, se vê uma fé aqui que não se poderia negar. É o que nos fala a narrativa. Afluíram as multidões. Gente de toda parte. Nem mesmo junto à porta havia lugar para quem queria ouvir e ver Jesus, como nós já falamos. Eram os discípulos, eram os seus amigos, eram vizinhos. Oikos, a casa estava cheia de vizinhos. E aqui diz na sequência, curiosos, e por fim os rabinos, os doutores da lei, os escribas, fariseus, estavam também ali. E o Senhor conhece todos os corações. E nós, não, mas o Senhor sabe, percebe as intenções.
E as casas, como nós já falamos, os mais ricos, tinha um alpendre, tinha um pórtico, enfim, tinha toda uma entrada, mas ali a casa ficou lotada, ficou cheia. E 4 amigos chegaram com um amigo paralítico. E a casa estava repleta, não tinha como entrar. Não tinha como chegar ali, diz o texto sagrado. Esses 4 homens carregavam um paralítico e o homem, segundo o texto, não tinha mais os movimentos. Sejam intencionais, voluntários, o homem não tinha mais os seus movimentos. Ele foi levado até Jesus. Quem tem fé, ousa grandes coisas. A porta estava impedida. Apesar do peso, não voltaram com o paralítico. Diz a passagem que subiram no terraço, abriram um buraco, amarraram com cordas as pontas do leito, talvez fosse um leito tipo colchão de palha, ou feno, alguma coisa assim. Fizeram um cesto improvisado. Pelo som da voz, desceram o paralítico exatamente onde Jesus estava, no ponto onde ele estava. É a fé em ação, meus irmãos. Os amigos, 4 e o paralítico, 5 amigos, eles tinham fé. E essa fé viva agradou o Senhor Jesus Cristo. Ele viu tamanha fé. Para a fé não tem obstáculo, diz a palavra santa. Ele viu também naqueles homens esperança. É a esperança que nos faz perseverantes. Tinham tanta esperança que a casa lotada, não tinha como entrar, subiram no terraço, abriram um espaço, era a esperança. Estavam repletos de perseverança porque eles esperavam o Senhor. E vimos na fé daqueles homens também a atitude. Uma atitude. Talvez eles tenham pensado até em desistir, mas venceram a incredulidade. E também nós vemos o amor, promovidos pelo amor. Segundo a Bíblia, é a base de tudo. E diz o trecho, eu imagino que emocionado, e Jesus vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé dos 5 homens torna-se perceptível a Jesus. Não podia deixar aquilo passar. Alguém comentando sobre esse trecho, escreveu, abre aspas, ao ver Jesus essa fé, que não se detinha ante os obstáculos, deve ter sorrido, com um gesto de compreensão e avaliação. Olhou ao paralítico e lhe disse, filho, teus pecados lhe são perdoados. Esta pode parecer uma forma muito estranha de iniciar uma cura, mas na Palestina, nos tempos de Jesus, era natural e inevitável. Os judeus, escute só, relacionavam intimamente o pecado e o sofrimento. Sustentavam que se alguém sofria, deveria ter pecado. Este, como nós sabemos, ainda é o raciocínio hoje. E no caso da Bíblia, era o raciocínio dos amigos de Jó. Pensavam da mesma forma. Então os rabinos presentes ali tinham um dito, segundo o qual nenhum doente será curado de sua enfermidade, até que Deus não lhe tenha perdoado todos os seus pecados. Era um costume, era uma crença dos judeus. E até os nossos dias ainda, muitos povos pensam dessa forma. Mas na sequência da citação, o autor fala assim, a primeira coisa que Jesus fez com ele, com o homem paralítico, foi depositado, no meio do povo todo depositado ali, foi dizer, filho, Deus não está zangado com você. Se disseram para você isso, estavam equivocados. Deus não está zangado com você, está tudo bem. Foi como falar com um menino assustado na escuridão. O terror de Deus e do afastamento de Deus desapareceu do seu coração. E esse foi o único ato suficiente para curá-lo por completo. Então, uma história, disse ainda a citação, é bela, porque a primeira coisa que Jesus faz com cada um de nós é nos dizer, filho, Deus
não está zangado com você. Volte ao lar, não tenha medo. Só que os fariseus não viam dessa forma. Eles viam em termos de rituais, de lei, legalística. Não enxergaram a compaixão do Senhor. Aí eles perguntaram: só Deus pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. O Senhor está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecado. E o texto é conhecido nosso. O que é mais fácil, Senhor Jesus Cristo? Dizer ao paralítico: são perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? E na mesma hora o Senhor falou: levanta o teu leito e anda. E Jesus então deixou claro: tem autoridade para perdoar pecado. Nem questionou. Deus estava ali. Deus perdoa pecados e cura os enfermos. Ele fala ao paralítico, em bom som: eu creio, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Eu fiquei pensando que eles estavam ali na expectação. Nem assim eles foram tocados. E quando eles escutaram que Jesus dizia ao homem: seus pecados estavam perdoados, foi uma forte impressão no coração, escandalizado. E, meus irmãos, uma das ideias essenciais da fé judaica é que somente Deus pode perdoar pecado. E, de fato, Deus estava ali e Deus perdoou. Jesus não era blasfemo, como eles colocaram. Levanta teu leito e anda. Então, nós temos o desfecho. A partir do verso 10, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deixa abençoado que Deus estava presente. Meus irmãos, vale a pena levar pessoas a Jesus Cristo. Eu não posso converter as pessoas, mas eu posso levá-las a Jesus Cristo. E sempre que nós levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. O homem voltou carregando sua cama, a maca, diz o texto. E ainda hoje, se você for pensar bem, muitas pessoas só virão a Jesus se forem levadas a Jesus. Só virão à casa de Deus se forem trazidas à casa de Deus. E nós precisamos levar essas pessoas aos pés da cruz, levar essas pessoas ao Senhor. Nós sabemos pelo Evangelho que o homem sem Jesus está só, ele está doente, ele está perdido. E não há esperança para os aflitos perdidos, a menos que você os leve a Jesus, a casa, a comunhão, para que eles possam receber a ministração do próprio Jesus Cristo. Nós não podemos realizar milagres, jamais podemos deixar as pessoas aos pés daquele que pode realizar milagres, daquele que liberta de todas as prisões. Saia da categoria de espectador. Não deixe o coração vazio. Se ocupe em ministrar, conduzir pessoas a Jesus. Não dê lugar para a crítica, o desdém, a ironia. Não dê lugar para o diabo. Quem não se envolve está dando lugar para o diabo. Tem tempo para criticar. E a chamada é para o nosso coração nessa noite. Para cada um de nós nessa noite. Cuidado com o sentimento de oposição no coração. Você fica nutrindo aquilo no seu coração o tempo todo, você não ouve mais, não entende mais a palavra, não sensibiliza mais com a palavra, não muda mais as suas atitudes. Então demonstremos a nossa fé, meus irmãos, na ação, na atitude, de ouvir a palavra, de levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria concluir essa parte, para passarmos para a Santa Ceia, focando da sua casa, focando da minha casa. No lar onde Jesus de Nazaré
se sente em casa, a palavra é ministrada. No lar onde Jesus se sente em casa, a palavra é ministrada. No lar onde Jesus se sente em casa, há hospitalidade. Recebe-se muitos irmãos. É uma verdadeira igreja, a casa fica cheia. No lar onde Jesus se sente em casa, a manifestação da fé, o telhado se abre, o perdão é derramado, a cura. No lar onde o Senhor se sente em casa, há abundante perdão. Deus está ali. No lar, meus irmãos, onde Jesus de Nazaré se sente em casa, há a cura da paralisia, da estagnação. No lar onde Jesus se sente em casa, irmãos, o inimigo está envergonhado pela realidade da presença de Deus ali. De volta à primeira pergunta. Jesus de Nazaré se sente em casa, na minha casa? Se sente em casa no meu lar? Na sua casa, Jesus é um estranho ou ele se sente em casa? É a casa do Senhor. No seu coração, na sua vida, na sua alma, o Senhor se sente em casa? Se não, queremos mudar a situação, pedindo a Ele, invada a nossa casa, traga a conversão, traga a libertação. Que o Senhor Jesus Cristo se sinta bem em nossa casa. Eu amo esse trecho. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus, se for consultar aqueles mapas bíblicos da pegada de Jesus, só observar que a pegada de Jesus na Judéia, Samaria, aquelas regiões. Você chega na Galileia, está repleto de pegada de Jesus. Na Galileia, no se sentiu em casa. Cafarnaum, na sua casa, na minha casa. E na nossa igreja, na terceira igreja. O Senhor fica em casa e domine toda a nossa. E Ele se sente à mesa. Possamos comer com Ele e Ele conosco. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, vou entrar na sua casa. Me sentir bem na sua casa. Eu vou jantar com Ele. Ele vai jantar comigo. Comunhão. Tá? Onde Jesus Cristo se sente em casa. Ali o perdão é abundante. Ali não há paralisia. Ali o inimigo é envergonhado. Ali a hospitalidade da igreja. Ali a palavra é ministrada. É crível. A transformação. Pense nessas pequeno trecho, pequena exposição. Vamos olhar agora para a mesa da Santa Ceia, comunhão. Uma família. E você vai participar da Santa Ceia hoje pensando na sua casa, na sua família. Que o pão lá seja santo, sagrado. Que o vinho lá também seja santo e sagrado. Que haja ministração, que haja eucaristia, comunhão.